Muito boa tarde a todos. A quem em casa nos acompanha, nós estamos, nesse momento, iniciando a audiência pública à Câmara Municipal de São Carlos, hoje, 22 de fevereiro de 2018. Uma satisfação para todos nós receber a todos. E eu declaro aberta a audiência pública da Câmara Municipal de São Carlos para demonstração e avaliação do cumprimento de metas fiscais, orçamentárias e patrimoniais pela Secretaria Municipal de Fazenda, referentes ao terceiro quadrimestre do exercício 2017, conforme determina o artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Gostaria de convidar nesse momento a fazer parte da mesa de autoridades dessa audiência pública o secretário municipal da Fazenda, Mário Luiz Duarte Antunes, também a Juliana Suciel Staffa, contadora da Prefeitura Municipal de São Carlos. Por favor, fique à vontade. Muito boa tarde. Prazer recebê-los aqui. Queria agradecer e cumprimentar a presença do vereador Marquinhos Amaral, vice-presidente da Câmara Municipal de São Carlos, do vereador João Miller, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças do município. Boa tarde, João. Da presença do vereador Paraná Filho, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação desta casa. Também a presença do vereador Azuaite Martins de França. Queria registrar a presença de todos os servidores da Prefeitura Municipal aqui e também justificar a ausência do vereador Roberto Mori Roda, mas que encaminhou nesse momento a sua assessoria através da Aurora, representando o vereador. Queria também dizer da presença, estou vendo o secretário de Agricultura também aqui, demais autoridades. Eu estou sem o óculos e tenho alguma dificuldade para enxergar, não que entendam. Eu queria também justificar a ausência do vereador Roselei Françoso. Sirva-me da presença para justificar minha ausência da audiência pública, onde será demonstrado e avaliado o cumprimento das metas orçamentárias e patrimoniais referente ao terceiro quadrimestre do exercício 2017, que será realizado nessa data, tendo em vista em compromisso externo assumido pelo mandato, o qual não teve possibilidade de ser remarcado para outro dia. O vereador Roselei Françoso, justificar sua ausência. Eu quero registrar a presença também do Eduardo, da assessoria do vereador Leandro Guerreiro, também, quem mais assessor está aí, já me passando, eu vou falando, por favor. O vereador Roselei também está a Paula representando a assessoria. Queria registrar também a presença da vereadora Laide das Graças Simões, do qual nos honra também com a presença. Secretário, antes de mais nada, eu quero cumprimentar o senhor e toda a equipe. Entendo a dificuldade que o município atravessa, mas eu tenho que fazer referência ao esforço da Secretaria de Fazenda. É esforço que nós percebemos que há comprometimento e não precisa nenhum tipo de demagogia da minha parte, não há necessidade. A gente percebe, já estive perto, sei como é difícil, mas a Secretaria da Fazenda tem feito de tudo, né, Márcio, para fazer com que as coisas aconteçam, apesar do momento muito difícil que a nossa cidade atravessa. Eu queria chamar para presidir a sessão nesse momento, uma vez que o presidente continua com a agenda e eu tenho que estar cumprindo essa agenda, mas estarei com a minha assessoria presente na audiência. E eu queria chamar o vereador João Miller, que é o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças desta casa, para que dê sequência a essa audiência. Agradeço a presença de todos, que nós possamos ter uma audiência produtiva na tarde de hoje. Muito obrigado, boa tarde. Isso. Boa tarde a todos. Vamos dar sequência a essa audiência, que vai analisar o terceiro quadrimestre de 2017, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, de imediato, eu já passo a palavra ao secretário de Fazenda, Mário Antunes, para fazer a introdução sobre o tema. Boa tarde, vereador João Miller. Boa tarde, vereadores. É um prazer estar aqui novamente. Boa tarde aos servidores da Secretaria Municipal de Fazenda, Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, Secretaria Municipal de Agricultura e a todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo em casa. Finalizamos 2017, João,
Então, nós vamos apresentar hoje os números do fechamento do exercício de 2017. Nós vamos fazer um pouquinho diferente da última vez, porque a parte da despesa eu vou passar para a contadora do município, ela vai expor os números da parte da despesa, e na parte da receita eu volto e faço uma finalização dos números com relação a um todo. Pode ser assim? Pode. Então eu vou passar para Juliana Suficial. Só um minutinho. Muito bem, então vamos passar a palavra para a Juliana, que vai abordar a parte de despesas do exercício 2017, na verdade, do terceiro quadrimestre. Primeiro slide. Aproxima um pouquinho mais, bem. Aproxima um pouquinho. Aqui. Boa tarde a todos, aos vereadores, o pessoal que está assistindo a gente. Então, primeiro slide, por favor. O primeiro slide, é o demonstrativo das despesas do município. As despesas do município, elas são compostas por despesas correntes e despesas de capital. E a gente encerrou no sexto bimestre de 2017 com um total de 699 milhões empenhado. Liquidado, nós encerramos com 661 milhões. E pago foi de 622 milhões. Lembrando também que um detalhe importante nesse slide, o valor contingenciado que a gente encerrou 2017 foi no valor de 7 milhões e 600. Também, nesse slide, a gente pode ver que tivemos um superávit de 73 milhões de reais. O que significa isso? Isso é a diferença da receita realizada com a despesa liquidada. Então, esse valor, esse superávit, ele é orçamentário, ele não é financeiro. Pode passar o próximo, por favor. Esse gráfico, ele demonstra a despesa empenhada em 2016 e a despesa empenhada em 2017. Em 2016, o total da despesa empenhada foi de 697 milhões. Em 2017, foi 699 milhões. Teve um pequeno acréscimo, aí bem discreto, de 0,34%. A despesa corrente, que ela corresponde a 90% da despesa do município, né, em 2016 foi de 631 milhões e em 2017 fechamos com 636 milhões. Teve um acréscimo de 0,72%. Então, a gente pode verificar nesse gráfico que a despesa não teve uma grande diferença em 2016 e em 2017. Ela teve um pequeno aumento, ela se manteve durante esse período. Pode passar o próximo. O próximo quadro é referente aos restos a pagar. Então, em 2017, fechamos o exercício com 40 milhões de restos a pagar processados, e 44 milhões de restos a pagar não processados. Total, somando os dois, dá 85 milhões. Sendo que, desses 40 milhões de restos a pagar processados, 27 milhões foi referente à folha de pagamento, que corresponde aos salários e os encargos. Desses 27 milhões, que é de folha de pagamento, a diferença entre os 40 milhões ficou de 13 milhões. Né? E eles já foram pagos, a maior parte desses restos a pagar processados que ficou, eles foram pagos em janeiro. 33 milhões desses 40 já foram pagos em janeiro. Tá? Outra coisa também desse slide é a disponibilidade financeira do município, que teve um total, fechamos com um total de 73 milhões de disponibilidade financeira. Esse gráfico, ele demonstra os restos a pagar. Então, primeiro, a gente pode observar, referente aos restos a pagar pago.
Em 2016, foram pagos 69 milhões, né, de restos a pagar, e em 2017 foi pago 69 milhões também. Então, o que a gente pagou em 2016 de restos a pagar, também foi pago em 2017. A grande diferença desse gráfico, que a gente pode ver aí, é referente ao restos a pagar que foi inscrito em 2016, que foi de 104 milhões, e a disponibilidade financeira de 2016, que foi de 52 milhões. Então, teve uma diferença aí entre os restos a pagar com a disponibilidade financeira de mais de 50 milhões, 52 milhões. Em 2017, essa diferença, né, os pontos dessa reta quase se encontram, né? Em 2017, fechamos com restos a pagar com 85 milhões e a disponibilidade financeira de 74 milhões. A diferença, que em 2016 era de 50 milhões, em 2017 foi de 11 milhões. Né? Então, a gente teve uma queda no restos a pagar inscritos em 2017, caiu 18,42%, e a disponibilidade financeira aumentou 41,44%. O que isso significa? Né? Que a gente tentou, né, a Secretaria Municipal de Fazenda, conter as despesas, verificar, fez todo um programa para verificar o resto a pagar, o que realmente era devido, o que não era, e conseguimos reduzir bastante o valor dos restos a pagar em relação a 2016. Uma coisa também que ocorreu para ter ainda um pouco de desequilíbrio no exercício, essa diferença ainda que ficou de 11 milhões, foi que no dia 20 de dezembro, a gente tinha obrigações com o INSS, referente ao mês de novembro e ao 13º, que a gente não conseguiu, né, pagar nesse dia. Então, ele ficou como restos a pagar para 2018, que era exatamente 11 milhões de reais que não conseguimos pagar no dia 20 de dezembro, mas já foram quitados em janeiro de 2018. Pode passar. A despesa, acho que tem uma outra antes. Tem uma outra antes. Entrou. Isso, valeu, obrigada. Esse quadro é o demonstrativo das despesas com o pessoal. Então, o que compõe despesas com o pessoal? Além dos salários dos servidores, também tem os encargos, que são o INSS e o FGTS, tem a mão de obra terceirizada, que é a limpeza, os serviços de portaria, temos os inativos, os pensionistas e também sentenças judiciais trabalhistas. Tudo isso compõe a despesa com o pessoal e não somente o salário dos servidores. Como despesa não computada, tem o PDV, que é o incentivo à demissão voluntária, que em 2017 foi de 1.300.000. Então, esse valor não entra nas despesas com o pessoal. Então, a gente fechou 2017 com um total líquido de despesas com o pessoal de 361 milhões. A nossa receita corrente líquida, o Mário vai explicar depois, foi de 728 milhões. Então, essa relação entre a despesa com o pessoal e a receita corrente líquida, chegamos num percentual de 49,6%, né, que está abaixo do limite prudencial. Pode passar. Aqui é o gráfico, então, demonstrando que teve um aumento na despesa com o pessoal, em reais, né? Então, em 2016, fechou o terceiro quadrimestre, com 353 milhões, e em 2017, a gente fechou com 361 milhões. Houve um acréscimo de 2,33%.
Pode passar. No gráfico anterior, eu demonstrei que a despesa com o pessoal, ela aumentou em relação a 2016 e 2017. Porém, o percentual, em relação a 2016 e 2017, ele caiu. Então, em 2016, a gente fechou o ano com 52,88% da despesa com o pessoal, e em 2017, fechamos com 49,6%. Então, essa redução, apesar da receita, da despesa com o pessoal ter aumentado, o percentual caiu devido ao aumento da receita do município. Então, acho que é isso. Lembrando também que os valores, né, dos gráficos para fazer as comparações, eles estão deflacionados para poder fazer essa comparação de maneira correta. Né, e é isso, a parte da despesa... É isso, vou passar a palavra para o Mário, que ele vai falar sobre a receita do município. Bom, então, nesse momento, nós passamos a palavra ao secretário de Fazenda, Mário Antunes, que vai abordar a receita do município no exercício 2017. Obrigado, Juliana. Só quero fazer alguns comentários com relação à despesa, vereador João Miller. Eu quero reforçar que a despesa do município no exercício de 2017, conforme demonstrado pela Juliana, ela ficou no mesmo nível da despesa de 2016. Então, nós passamos o exercício de 2017 com o mesmo nível da despesa de 2016. O que significa isso? Um controle rigoroso na despesa do exercício. Outro ponto importante para a gente frisar quando a Juliana ela comentou o superávit orçamentário de 70 milhões de reais, quando você pega o balanço do município, onde entram as despesas extra-orçamentárias, que são os duodécimos, os repasses, o nosso superávit foi de 16 milhões de reais. Isso sai no balanço do município. Em 2016... nós tivemos um déficit de 39 milhões de reais, vereador. Então, nós saímos de um déficit do balanço de 39 milhões de reais para um superávit de 16 milhões de reais no balanço. Então, são números expressivos, são números importantes para o município e a gente sempre tem que ressaltar isso. Outro ponto importante que eu tomo a liberdade de comentar um pouquinho são os restos a pagar. Os restos a pagar, como a Juliana explicou, quando você pega a disponibilidade com restos a pagar, em 2016, essa diferença de 50 milhões negativo, quer dizer, você tem um resto a pagar de mais de 100 milhões e uma disponibilidade de 50 milhões, então você está com um buraco de 50 milhões de reais. Ao passo que, em 2017, isso caiu para 11 milhões de reais. Isso nós não conseguimos deixar superavitário. Isso deveria estar positivo. Então, é um trabalho que tem que continuar. Então, é um ponto que ficou, vamos falar assim, nós não conseguimos completar isso para que ele ficasse acima do valor da disponibilidade, mas ele caiu de forma bastante significativa. Eu tirei um relatório ontem, vereador, com relação a esses restos a pagar. Então, só para vocês terem uma ideia, o restos a pagar que nós fechamos o exercício de 75 milhões de reais, desses 75 milhões, eu estou falando só da Prefeitura Municipal de São Carlos, desses 75 milhões de reais de restos a pagar, 66 milhões foi do exercício de 2017. Então, 66 milhões de reais, como a Juliana explicou, a folha de pagamento ela é empenhada e liquidada no exercício de 17, mas ela é baixada no exercício de 18. Então, já somando encargos mais a folha, são 27 milhões de reais. No relatório de ontem, esses 66 milhões de reais, hoje ele está com 26 milhões de reais, que representa aproximadamente 3% da receita corrente líquida, que para o município não é significante, né? Então, mas é um trabalho que quem tem que continuar, é um trabalho que demonstra que estamos no caminho certo,
mas que necessita de austeridade. Nós temos que continuar com austeridade, tá certo? Então, agora eu vou falar da receita. Então, Emílio, por favor. Da mesma forma que nós fizemos uma análise da despesa, a receita ela continua no mesmo raciocínio. Nós vamos comparar o fechamento da receita de 2017 com o fechamento da receita de 2016, valores de 2016 corrigidos. Então, nós estamos com a mesma base de informação. Receita corrente, 728 milhões de reais. Receitas de capital, 6,8 milhões de reais. Receitas correntes intra-orçamentárias, 207 mil. Total da receita, 736 milhões de reais. Quando você olha o comparativo no mesmo período de 2016, nós saímos de uma receita de 600 milhões de reais, tá, em 2016, para 735 milhões de reais em 2017. Um crescimento real de 9,41%. Tá? Esse crescimento real fez com que nós quase batêssemos o orçamento de 2017. O orçamento de fonte 1 de 2017, ele ficou 5 milhões superior ao orçamento de fonte 1. E o orçamento total, nós não atingimos, faltaram 19 milhões de reais. Então, o que significa o fonte 1, João? Significa que os tributos do município, eles estão chegando. O trabalho que está sendo feito nesses tributos está dando resultado para o município. E mais para frente, eu vou demonstrar, quando nós detalharmos os tributos, nós vamos identificar onde que está o problema com relação à receita. Do total da receita de 736 milhões de reais, executado em 2017, eu vou apresentar alguns tributos. Desses 736 milhões, o IPTU corresponde a 86 milhões, o ITBI a 14 milhões, o ISS a 92 milhões, receitas de serviço, que aqui entra as receitas do SAI, na grande maioria, 90 milhões, e as transferências correntes, 400 milhões de reais. Eu acho que fica mais fácil explicar olhando o gráfico do que apenas um número cru. Então, vamos olhar o gráfico, porque aí a gente vai ter uma comparação sempre de 2016 com relação a 2017. O IPTU, nós saímos em 2016 de 81 milhões e chegamos a 86 milhões de reais. Crescimento real, já descontado a inflação, de 6%. O ISS saltou de 61 milhões de reais para 92 milhões de reais. Um crescimento de 52%. Vocês podem verificar no gráfico que a arrecadação do ISS, ela superou pela primeira vez a arrecadação do IPTU. Então, pela primeira vez, o ISS superou a arrecadação do IPTU. A nossa maior arrecadação é o ICMS e depois o IPTU, o ISS é um dos grandes tributos nossos de arrecadação. Para o próximo slide, nós vamos falar da receita de serviços, que também cresceu de 86 milhões de reais para 90 milhões de reais, um crescimento de 4%. O ITBI, que mede a movimentação econômica de venda de imóvel, é um bom indicador para a gente analisar a recessão, ele teve um crescimento de 7%. Ele foi de 13 milhões para 14 milhões de reais. Então, como a gente pode verificar claramente no gráfico, os tributos de fonte 1, todos eles, nós tivemos um acréscimo real com relação ao ano anterior de 2016.
No próximo gráfico, nós vamos falar agora das transferências correntes. As transferências correntes, diferentemente desses recursos, nosso IPTU, ISS, ITBI, nós tivemos uma redução pequena, mas houve uma redução. Se você olhar o gráfico, nós saímos em 2016 em 422 milhões e em 2017 421 milhões de reais. Então, é uma redução pequena, mas houve, no mínimo a gente pode falar que está estagnado, né? A gente, para não ser muito rigoroso, está no mesmo patamar de 2016. Né? Dentre as transferências correntes, agora nós vamos detalhar alguns tributos da transferência corrente para a gente identificar se tem um ou outro que é mais problemático. O ICMS, nós tivemos um acréscimo de 1%. Então, todos esses tributos que eu vou falar agora são tributos que estão dentro da transferência corrente, tá? Eu vou detalhar algum deles. Então, o ICMS, nós tivemos um acréscimo de 1%. O Fundo de Participação dos Municípios, nós tivemos uma redução de quase 10%, 69 milhões para 62 milhões de reais. Então, está explicado, um pouquinho maior, o outro um pouquinho menor, e o IPVA no mesmo patamar de 2016, 47 milhões de reais. Ainda, falando das transferências correntes, vou falar agora da educação e vou falar da saúde. Né? O SUS, nós recebemos os mesmos valores de 2016, 67 milhões de reais. O Fundeb, uma pequena redução de 53 para 52 milhões de reais. E o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação permaneceu em 12 milhões de reais. Tá? O próximo gráfico é o gráfico mais importante da nossa apresentação. Por quê? Porque nós estamos demonstrando nesse gráfico, né, a receita e a despesa do município. A receita em 2016, 672 milhões de reais. E uma despesa no mesmo período de 697 milhões de reais. Então, fica fácil verificar no gráfico que a receita versus a despesa empenhada é deficitária. Nós empenhamos mais do que arrecadamos. Isso demonstra um problema muito sério, porque você está tendo que se comprometer mais do que aquilo que você pode pagar. Com o passar do ano de 2017, essa situação ela foi invertida. A receita ela terminou com 735 milhões de reais, 9% de crescimento, conforme já falamos, e a despesa ela permaneceu no mesmo patamar de 2016, com 699 milhões de reais. Então você verifica claramente que saiu de uma situação negativa e hoje nós terminamos 2017 numa situação muito mais confortável do que o término de 2016. Isso não significa que está sobrando dinheiro. Isso só significa que nós estamos fazendo a lição de casa, tá? Porque sobrar dinheiro, o município ele tem dificuldade de fazer investimento. Ele não tem condições de fazer aporte de investimento. O que a gente faz é pagar a conta. Infelizmente, o que a gente faz é pagar a conta. Então, a gente tem que ter uma condição de equilíbrio, nós temos que ter as nossas certidões válidas, e elas estão válidas, para que a gente possa buscar recurso. Porque se a gente não tiver no azul, a gente não consegue buscar recurso. E o município, não tendo condição de investir, ou tendo dificuldade de investir, eu não conseguindo buscar dinheiro, a gente passa o ano só pagando conta e ainda devendo para fornecedor, devendo INSS. Então, é muito importante que a gente faça o controle da despesa. A gente sabe que as demandas de educação, de saúde,
elas são imensas, né? Todos nós sabemos que, quando se fala em educação e saúde, é a parte frágil do elo aí. Só que a gente tem que ter consciência que a gente só pode fazer também aquilo que a gente tem condição de pagar. A gente não pode fazer mais do que a gente consegue pagar e honrar os nossos compromissos. Só mencionando novamente que nós terminamos o exercício com um contingenciamento de 7,6 milhões de reais. Se esse contingenciamento ele não tivesse sido executado, muito provavelmente, nós teríamos hoje uma conta de 7,6 milhões de reais para pagar. Então, isso daí nós conseguimos controlar. Pontualmente, eu sei que teve um problema aqui ou outro ali, mas todos eles contornáveis com relação a fornecer algum item para a saúde, algum item para a educação, mas todos eles foram contornados. Então, eu entendo assim, que é muito importante para a gente honrar os nossos compromissos. Porque honrando os nossos compromissos, a gente tem condições de fazer uma compra mais adequada, uma compra mais próxima de uma realidade, o pessoal não vai embutir algum valor, porque a prefeitura vai me pagar daqui 6 meses. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa condição de cumprir as nossas obrigações. E isso é a nossa grande missão, cumprir as nossas obrigações. A receita corrente líquida, nós totalizamos 728 milhões de reais. 728 milhões de reais é o período de 12 meses, de janeiro a dezembro de 2017. Dos 728 milhões de reais, a Prefeitura Municipal representa 682 milhões, o SAI, 96 milhões, as fundações, que é a Promemória e a FESC, 695 mil, e a PROAB, 826 mil reais. Você colocando as deduções permitidas por lei, dá 728 milhões de reais da receita corrente líquida, que é o número, conforme a Juliana explicou, quando você faz o cálculo do gasto do percentual com o pessoal. Você pega o gasto com o pessoal, que ela já explicou muito bem, divide pela receita corrente líquida e a gente chega no número 49 ponto alguma coisa que ela já explicou. Tá? O resultado primário é um outro índice, é um outro fator muito importante para controle. O resultado primário nosso, ele é positivo em 112 milhões de reais. O que significa isso? Significa que nós estamos mostrando através dos nossos números, que nós temos condições de pagar as nossas dívidas, nós temos condições de cumprir as nossas obrigações. Então, o resultado primário demonstra isso. Então, 112 milhões de reais positivo é um número expressivo, é um número relevante, conforme todos os outros números que a gente está explicando aqui. O resultado nominal já diz respeito à nossa dívida a longo prazo. Diferente do resto a pagar, a dívida a longo prazo, ela é superior a 12 meses. Então, por exemplo, os parcelamentos que a Juliana fez com a Receita Federal em abril, maio de 2017, em 200 vezes, isso entra como dívida fundada, uma dívida superior a 12 meses. Então, a nossa dívida, ela caiu, o resultado nominal, né, ele caiu 23 milhões de reais. A dívida líquida, o que é a dívida líquida? É a dívida quando você desconta o ativo seu. Então, essa é a dívida líquida. Você tem a dívida, mas você desconta o ativo seu, é a dívida líquida. Ela caiu de 143 milhões de reais em 2016 para 120 milhões de reais em 2017. Isso é a dívida líquida. Quando você fala da dívida total, ela praticamente ela está um pouquinho superior, porque ela saiu de 198 milhões
para 208 milhões de reais. Vale a pena lembrar que nós terminamos 2016 com uma necessidade de negociação de 50 milhões de reais com a Receita Federal. Então, esses 50 milhões de reais que não aparecia na dívida fundada em 2016, ele entrou para a dívida fundada em 2017, porque a Juliana renegociou isso e parcelou em até 200 vezes. Então, quando você fala, então aumentou a dívida, aumentou porque esses 50 milhões de reais que não entrou lá no final de 2016, porque ele não era dívida fundada naquele momento, em 2017, quando ela foi renegociar, ele cai para a dívida fundada de mais 50 milhões de reais, tá certo? As nossas principais dívidas é com o INSS. Nós temos dívidas antigas com a Caixa Econômica Federal, precatórios do SAI, da PROAB. Então, tem um rol aí de algumas, só um detalhe das nossas dívidas, mas são dívidas que totalizam 208 milhões de reais, a dívida bruta, tá certo? É importante falar também que essa negociação da dívida que a Juliana fez com que nós pudéssemos obter a nossa certidão lá em maio, em abril de 2017. E nós já tivemos duas renovações da certidão. Nós já renovamos ela 2 vezes. Então, hoje as nossas certidões, na verdade, desde abril do ano, já vai completar 1 ano, a nossa certidão ela está positiva, assim, verde, está no azul, né, certinho, e isso é muito importante para o município. Todas as nossas dívidas, só para vocês terem uma ideia, precatórios estão rigorosamente em dia, aproximadamente 1.700.000 reais por mês de precatório nós pagamos, tá? O INSS são 5,5 milhões por mês de INSS que o município paga, todo mês, está rigorosamente em dia. O lixo, os contratos nossos estão em dia. Então, hoje, a nossa situação é uma situação de equilíbrio, mas não é uma situação confortável para a gente baixar a guarda e falar que está tudo bem. Longe disso. É uma situação que requer cuidado, austeridade, e a gente vai continuar controlando isso para que a gente possa, no exercício de 2018, reverter aquele gráfico do resto a pagar, que falta um pouquinho, que eu falo para os colegas da Secretaria Municipal de Fazenda. Nós poderíamos ter terminado o ano de 2017 com um 10 com louvor, né? O professor Azuaite sabe, né, foi professor, poderia terminar um 10 com louvor, mas esse pouquinho de resto a pagar que ficou para trás e a dificuldade de honrar um compromisso no dia 20 de dezembro de 2017 impediu esse 10 com louvor. Mas os nossos números são expressivos e são bons e a gente tem que continuar com esse caminho, nesse caminho, porque eu tenho convicção que é o caminho certo, é o caminho que a gente vai conseguir fazer coisas diferentes para o município. Tá? Finalizando apenas o relatório da gestão fiscal, só quero demonstrar que o percentual de endividamento nosso do município é um item que eu converso muito com o vereador João Miller, ele é abaixo de 30%. O que significa isso? Significa que ele é um percentual baixo, perto da possibilidade da lei do endividamento de até 120%. Então, nós estamos a menos de 30%. O que significa? Que nós temos condições de buscar financiamento. O município ele consegue honrar os seus compromissos e buscar novos financiamentos, porque os nossos números permitem isso, vereador João Miller. Então, eu estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que se faça necessário. Muito bem. Antes de passar a palavra aos senhores vereadores, quero registrar a presença dos vereadores Edson Ferreira, Moisés Lazarini, que também acompanha essa audiência. E vejo aqui no plenário também o secretário de Agricultura e Abastecimento, Dionir Toffoli. Obrigado pela presença. E agora
Vamos colocar a seguinte dinâmica, 3 minutos para considerações ou questionamentos, tá bom? Se for necessário mais de uma vez, não tem problema, que nós estamos em poucos parlamentares. Alguém gostaria de fazer algum questionamento, alguma consideração? Se não tiver também, o Mário pode fazer um encerramento, não tem problema nenhum. Zoai tem? Tem uma... Se eu puder ter mais de uma intervenção. Da última vez, ou penúltima, que você esteve aqui, Mário, eu fiquei com dúvida a respeito das aplicações mínimas de lei no que tange à educação e à saúde. Eu gostaria que você fizesse uma rápida explicação sobre a performance da Prefeitura em relação a isso. No exercício de 2017, né? 2017. Você tem esses números, Mário? Tem, faz favor. Vereador, nós utilizamos, eu lembro quando o senhor me questionou, o senhor estava muito preocupado com relação ao contingenciamento, principalmente da educação. Se nós não realizássemos as despesas, né, não teria a aplicação dos 25%. Naquele momento, o fato de nós estarmos num momento tão difícil com relação à receita e à despesa e aquilo que a gente estava trazendo de 2016, nós fomos obrigados a fazer aquele contingenciamento, inclusive pegando o pessoal da educação. Nós fizemos contingenciamento da educação. Só que, eu não sei se o senhor lembra, eu expliquei para o senhor que o fato do gasto com o pessoal, do pessoal da Secretaria Municipal da Educação, ele já representava quase que 90% para atingir os 25% necessário. Mas a gente tem que passar desses 25%, a gente tem que chegar em 28, 27, 27,5%, porque o tribunal normalmente efetua algumas glosas. Então a gente tem que ter uma margem de segurança. Só que quando começamos lá para outubro, mais ou menos, setembro um pouquinho, nós descontingenciamos todos os números da educação. Todos. Nós não deixamos nenhum contingenciamento para a educação. Por quê? Porque nós vínhamos monitorando isso. E nós percebemos que, naquele momento, nós já tínhamos condições de ter um gasto maior, porque nós temos que atingir a aplicação de 25% da educação. Então, nós fizemos esse controle, incluindo a educação, tá? Mas, no final do ano, nós excluímos a educação para o atingimento de 25% na aplicação. Os números, o próprio pessoal da Secretaria Municipal da Educação, eles vão fornecer esses números, mas no monitoramento nosso está em torno aí de 27%. Tá? É mais ou menos isso que fechou no exercício de 2017. Mas com relação... Eu fico no seu... Me permite só o seguinte, eu tenho um compromisso lá na Cidade de Araci, naquela rádio RCA, e eu vou precisar sair, a Laíde vai presidir aqui um pouco, né, e fazer o encerramento da audiência. Tá? Obrigado a todos aí. Mário, parabéns pela exposição, também para a Juliana, todos os membros da secretaria. A gente percebe que está em boas mãos essa área da administração. Obrigado. Naquela oportunidade, Mário, preocupação também com a saúde, porque me parece que vocês estavam se utilizando de recursos carimbados ou de recursos com destinação objetiva, vamos dizer assim, para suprir despesas na área da saúde, e havia, consequentemente, a preocupação de estar repondo esses valores para suas devidas linhas. Né? Vereadora Zweig, os recursos carimbados, como o próprio nome diz, eles são carimbados, eles não podem ser utilizados, viu? A não ser para aquele fim específico, A Secretaria Municipal de Saúde, a aplicação na saúde, constitucionalmente são 15%, né? E nós aplicamos 24%, 25%. Então, eu preciso da saúde
para controlar a despesa, vereador. Na verdade, a prática é essa. A Secretaria de Saúde, por ela ser uma secretaria grande, saúde, educação e serviços públicos são secretarias grandes. A agricultura também colaborou muito. Então, eu preciso dessas secretarias para a gente controlar a despesa. É óbvio que a gente não pode sair cortando a esmo, né, recursos de uma secretaria tão importante como a saúde, porque a gente pode deixar de fazer coisas também importantes para a saúde. Mas a gente tem que ter o bom senso e sempre melhorar na aquisição, comprar melhor, para que a gente tenha uma sobra de recurso, tá? Mas a gente precisa desse controle. A gente não pode, por ser saúde, a gente fala, não faz nenhum tipo de controle. A gente precisa ter esse controle, porque se juntar todas as outras, eu não vou ter um resultado satisfatório, porque ela é muito grande. Tá. E a performance na saúde? Ela chegou a em torno de 25%, ela vai apresentar amanhã, mas o número é bem superior aos 15% exigidos pela Constituição. Muito superior. Tá bom? Perfeito. Próximo vereador inscrito para o questionamento, vereador Moisés Lazzarini. Boa tarde, senhor secretário. Agradecer aí a sua presença, toda a sua equipe, por estar sendo sempre prestativo e nos dando condições de responder à população, né? Até porque vocês realmente conhecem de números. Gostaria de tocar em dois assuntos que talvez não seja tão fácil de ser respondido, mas, a princípio, eu acredito que vai virar tema nas próximas sessões aí. Em relação àquele recurso que nós votamos nessa última semana para transporte coletivo da nossa cidade, eu gostaria de saber se deste valor que foi destinado para fazer esse subsídio, na verdade, para não viesse a ocorrer definitivamente a interrupção do serviço que hoje está sendo realizada por intermédio da intervenção municipal, né? Se esse recurso, em algum momento, ele vai ter uma forma de ser estornado, porque eu acredito que a rescisão, os valores que está tendo que ser pago para os ex-funcionários, na verdade, porque aqueles que optaram em não continuar servindo o município, né, não mais a empresa, mas que, por sinal, acredito que, pelo período que eles trabalharam, quem teria a obrigação de pagar era o empregador, que por praticamente 1 ano e meio tiveram lucro em cima desse período que utilizaram da mão de obra desses trabalhadores, né? Então, como que ficaria essa questão judicialmente, se em algum momento ele estaria sendo cobrado esse estorno por parte da prefeitura, está tendo que, por uma questão, manter o trabalho do setor de transporte, teve que acabar por ter assumido tendo que fazer esse pagamento. Como que ficaria essa questão judicialmente? E gostaria de saber também, se você tem, se não tiver, eu já aproveitaria para fazer um requerimento verbal, e se for necessário, a gente formalizaria esse pedido. Da quantidade de empreendimentos que nós temos no nosso município, todos os espaços que são que é pago aluguel pelo poder público, pela Prefeitura Municipal em São Carlos. Acredito que já deva ter imaginado porque eu fiz essa pergunta, que nós sabemos que hoje um dos nossos membros aqui do Legislativo fez uma acusação aí à Prefeitura Municipal em relação à compra daquele antigo prédio da Faber, né? E, segundo a denúncia, ele alega que o prédio tem um valor comercial entre 10 a 12 mil no máximo, e onde a proposta a ser finalizada dentro dessa proposta seria 22 milhões. Então, gostaria de saber, até porque se for consolidar essa compra, se realmente o valor de mercado desse empreendimento é de 10 a 12 milhões mesmo, e se realmente seria pago esses 22 milhões, se teria recurso para isso também, né, dentro dos PIRAFs que foi apontado, e se ainda os valores de aluguéis superariam, em quanto tempo levaria, por exemplo, eu seria favorável,
que se acabasse com todos os valores de aluguel, desde que investisse num prédio particular, desde que com o tempo isso aí se pague e a prefeitura deixe de gastar com esse valor da locação para investir em outros setores, né? Então, gostaria de saber como que ficaria essa questão, tá bom? Vereador, com relação à intervenção que está em andamento desde o dia 23 de janeiro, a responsabilidade desta intervenção cabe à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito e ao interventor nomeado pelo prefeito. Aonde que a Secretaria Municipal de Fazenda ela entra? Ela entra através de apoio no sentido de o interventor solicita apoio ou encaminha à Secretaria de Fazenda, olha, eu preciso efetuar esses pagamentos. Aí nós vamos, como se fosse um pagamento normal efetuado pela Prefeitura Municipal de São Carlos. Nós estamos abrindo processo administrativo para todo o dinheiro movimentado, porque, com certeza, em algum momento, nós teremos que prestar conta disso, né? Então, o fato de nós, esta semana, felizmente, a Câmara Municipal ela nos ajudou aprovando a um projeto de lei importante para o município, né? E ontem nós corremos para publicar essa lei, né? E para fazer o pagamento, finalizar o pagamento das rescisões, porque pontualmente, nesse momento, a empresa Suzantur, ela não teria essa condição. Então, nesse interim, foi muito importante essa aprovação desse projeto de lei, porque nós não teríamos condições de fazer um repasse financeiro para a empresa quitar os seus débitos. Está previsto também que informações que chegam à Secretaria Municipal de Fazenda através da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, que a empresa ela é superavitária. Só que pontualmente ela não consegue cumprir os problemas, os pagamentos, mas ela é superavitária. Em se cumprindo isso, confirmando que ela é superavitária, o dinheiro ele vai voltar para o município. A própria Secretaria de Fazenda vai fazer esse questionamento. Só que onde eu quero chegar? Que quem controla isso é o interventor, são as pessoas da Suzantur. A partir do momento que nós somos motivados, que chega alguma coisa para a Secretaria de Fazenda, nós executamos. Agora, o controle é feito pelo interventor. Isso com relação ao transporte que você me perguntou. Com relação a aluguel, nós pagamos hoje em torno de R$300 mil mês de aluguel. Só que aí você fala assim, se nós formos como exemplo que o senhor citou, o prédio lá da antiga João Faber, todos nós vamos para lá. Tem aluguel que eu pago hoje que não pode ir para lá, que é o BS, que não tem como ir para lá. É a parte administrativa que vai para lá. Então, desses 300 mil, eu não sei afirmar para o senhor qual é o percentual que iria para uma união num outro prédio. Eu não sei dizer para o senhor. Se nós considerarmos que vá tudo, por exemplo, 3 milhões de reais dá quase 300 mil reais mês de aluguel, dá quase 4 milhões por ano de aluguel. Mas a conta ela é menor do que isso, porque muitos dos aluguéis, eles precisam continuar. Alguma coisa de educação, eu não sei detalhar, mas né, tem unidade de saúde da família e etc. Não vai para lá, só vai a parte administrativa. Okay? Obrigado aí pela... Ainda dentro dessa... Me permite, Laide, só para concluir o raciocínio dentro desse mesmo assunto, você tocou numa coisa extremamente importante sobre a prestação de contas, apesar de você falar, né, que quem está cuidando exatamente do assunto, e concordo que é o interventor, lógico, indicado pelo próprio município, porque a intervenção é municipal. Estará no portal da transparência? Qual vai ser a forma de prestação de contas, né? Só como para a gente depois ter esses números. E realmente eu espero que seja constatado também pelo próprio Admir, atual secretário de Transporte, que ele realmente
falava que a empresa realmente ela se sustenta com a atual tarifa. Então, espero que, de alguma forma, não sei se vocês já estão fazendo algum estudo para que se complete a quantidade de linha, porque nós, vereadores, temos sido cobrados todos os dias. Não sei se desse valor que vai ficar dentro do superávit estará sendo utilizado para alocação, talvez, de novos ônibus para que se complete a quantidade de linha, porque a população não sabe que dentro do contrato que a Suzantur vinha atuando, tinha em torno de 106 ônibus, era o ideal para que se transportasse, né, a população num mínimo de qualidade. E, na verdade, hoje na cidade tem menos de 80 ônibus, né? Linhas, se não me engano, 65 funcionando. E pela enorme quantidade de ônibus também que estão deteriorados. Então, eu gostaria de saber se a sua secretaria, junto com a Secretaria de Transporte, tem estudado um meio para que esse transtorno de transporte coletivo, eu acredito que, de alguma forma, necessitaria, pelo período que a prefeitura está atuando, alguma quantidade de ônibus locados para que se complete a quantidade de linhas necessárias para o atendimento da população. Até porque eu acredito que, para se constatar o valor real das tarifas na catraca, precisaria estar tendo uma quantidade de ônibus rodando mesmo dentro do número exato, para que vocês realmente venham constatar de uma forma mais exata qual realmente é o valor que entra de tarifa. Eu acredito que deveria ter todas as quantidades de linha dentro do contrato funcionando, para que vocês possam ter um número real de quanto realmente a Suzantur arrecadava. Porque, com certeza, em cima disso aí, pode surgir questionamento nas próximas, dentro da licitação, uma possível o futuro aumento de tarifa e tal, vocês já vão ter o número exato de quanto realmente a empresa arrecada. Mas se não estiver rodando com a quantidade de números de coletivos dentro do que está no contrato, não vai dar para saber nunca, né? Então, eu gostaria de saber se está tendo algum estudo para locação de ônibus, ou qual seria o atual interventor fala que teria empréstimo de outras empresas. Não sei realmente qual é o caminho que a prefeitura está tomando para ter realmente os números exatos dessa situação. Esse assunto específico está sendo tratado diretamente na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. O que eu posso afirmar para o senhor, vereador, é que nós abrimos 3 contas bancárias, e essas contas bancárias é de obrigação da Secretaria Municipal de Fazenda a prestação de conta e a conciliação dessas contas. Então, tudo que entrar nessas contas e tudo que sair dessas contas é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda prestar conta disso. Agora, o outro item, a Secretaria Municipal de Fazenda ela não participa, eu não sei falar para o senhor, viu? Dando prosseguimento à nossa audiência pública desta tarde, eu consulto se tem mais algum vereador que queira fazer algum questionamento. Pois não, Robertinho? Não, o Laide, que ora preside, eu quero pedir desculpas ao secretário, pedir desculpa a essa casa. Estava aqui com a assessoria representando, porque eu estava numa audiência agora com o prefeito municipal, tá bom? Tudo bem. Consulto aos presentes aqui no plenário se tem mais alguém que queira fazer um questionamento ao secretário municipal de Fazenda. Não havendo mais ninguém, eu vou encerrar, então, a audiência. Pois não, secretário, fique à vontade. Olha, primeiro eu quero agradecer aos servidores da Secretaria Municipal de Fazenda, porque os nossos números, eles são números bons, são números que a gente se comparar com outro município do mesmo porte de São Carlos, nós estamos numa condição satisfatória, mas tudo isso se deve ao esforço de cada um de nós. O pouquinho que a gente faz dentro do nosso dia a dia é que, somado com todos os servidores, dá o trabalho final, e esse trabalho que a gente conseguiu no final do exercício. Eu quero também agradecer publicamente ao secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, o Deonir, que ele foi um grande parceiro nosso no controle da despesa em 2017. Então, publicamente, eu já falei isso outras vezes para ele, então a gente participou, ele participa muito ativamente nisso, então
os nossos números também na parte da despesa, ele tem um percentual expressivo nesse controle da despesa. E espero, tenho certeza que quando nós fizermos o primeiro quadrimestre de 2018, nós vamos continuar com números expressivos, números bons, para que a gente possa obter financiamentos, que a gente possa dar uma condição diferente ao município de São Carlos. Então, eu agradeço aos vereadores, essa parceria que sempre, quando a Secretaria Municipal de Fazenda precisou da Câmara Municipal, nós fomos atendidos, sempre, não teve nenhum momento que não aconteceu isso. Em outubro, nós precisamos correr com a publicação da alteração da lei do ISS, e a Câmara prontamente nos ajudou e nós concretizamos isso. Então, eu acho que assim, que a parceria da Câmara com o Poder Executivo, com a Secretaria Municipal de Fazenda, é um bem único. O nosso objetivo não é partido A, partido B, partido C, é o município. Nós temos o objetivo nosso é melhorar o município. Então, é por isso que a gente consegue, eu acredito, ter esses números expressivos, e a gente entendo que a gente está no caminho certo, e a gente precisa sempre melhorar cada vez mais, porque sempre há possibilidade de melhora. A gente não pode ficar, não, tá bom, vamos continuar. A gente tem que melhorar sempre. A gente não pode se acomodar nunca em qualquer fase da nossa vida. Então, eu agradeço a todos, obrigado, e vamos nos ver na próxima audiência, se Deus quiser. Boa tarde a todos. Obrigado. Sempre dá para melhorar, mas pode piorar. Se a gente não se unir, você falou tudo, é verdade. O vereador Lucão Fernandes também queria justificar o atraso, estava numa audiência com o secretário da Saúde, lá na UPA de Santa Felícia, tentando acelerar a abertura dessa unidade de atendimento à população. Então, ele chegou bem atrasado na nossa audiência de hoje. Também aproveito para convidar a todos para a audiência pública de amanhã às 15 horas, com o secretário municipal de saúde, que também virá cumprir aqui uma prestação de contas do quadrimestre do ano passado. Agradeço a presença de todos os que estão aqui, tanto funcionários da prefeitura como pessoas da nossa população, assessores. Agradeço ao Mário, a Juliana e a todos os vereadores aqui presentes. Encerro, então, a audiência pública desta tarde. Muito obrigada a todos.